trabalho é o, a Era Brudel. A Era Brudel, é, o texto que eu usei como base vai ser basicamente o roteiro do meu trabalho, da minha apresentação. É o texto do Peter Burke, a Era Brudel. Basicamente vai falar sobre a segunda geração da Escola dos Análises. Bom, vamos lá. O texto do Brudel ele é dividido em três tópicos. Então ele vai constituir essa era Brudel a partir de vai construir essa era Brudel a partir de três tópicos. O primeiro tópico é acerca do texto do livro do Fernando Brudel, O Mediterrâneo. O segundo tópico ele vai trabalhar o Brudel das últimas obras, então a parte de Brudel no poder, tudo isso nessa segunda parte. E a terceira parte ele vai tratar sobre o nascimento da história quantitativa. Vamos lá, eu vou falar um pouco agora sobre o texto, o livro, que vai ser um dos mais importantes para essa segunda geração dos análises, que é uh, o, o Mediterrâneo. O texto ele é extremamente extenso, extremamente não, ele é muito extenso e por causa disso ele acabou sendo dividido em três partes. Essas partes serão cruciais para conseguir entender como que o Brudel vai construir a reflexão que será tão importante para essa segunda geração. Bom, a primeira parte do texto é sobre a geohistória. Então, o contato, a relação do homem com, 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 com o meio geográfico vai criar modificações ao longo do tempo que você consegue entender a partir da longa duração. Então, essa relação homem-natureza cria algumas alterações e a partir da observação do historiador você consegue é, é, tecer reflexões no longo período, na longa duração. Essa é uma das partes principais e a primeira parte do texto. A segunda parte em que ele vai entender o tempo social, o tempo geográfico era justamente a primeira parte, o tempo social, que é justamente a constituição de estruturas econômicas, um governo, um período de uma civilização, formas de guerra, tudo isso nessa segunda parte. E a terceira parte, a mais tradicional, dita por Peter Burke, é a história dos eventos, o tempo individual, que é basicamente o Peter Burke faz relatos acerca dos eventos que aconteceram no Mediterrâneo de Filipe II, então, baseado em Filipe II. Não devemos cair na premissa de que ele vai colocar Filipe II como sendo o ator principal dessa obra. Não, isso, é, ele coloca ele coloca todo o contexto, todo o movimento. Basicamente é isso que tem no livro O Mediterrâneo. O Mediterrâneo ele vai sofrer algumas avaliações, dentre essas avaliações está uma crítica a qual eu considerei a principal. Apesar do Peter Burke ele buscar escrever uma história total, ele acaba pecando em tecer reflexões sobre a história das mentalidades. Então, no texto, você não deve tender a acreditar que exista uma profundidade em questão de valores, de mentalidade coletiva, tudo isso o Braudel deixa um pouco de lado. Isso posteriormente, ele sofre uma crítica por causa disso. Mas, entretanto, nós devemos considerar principalmente as contribuições do texto. Bom, como eu disse no começo, ele conseguir dividir o tempo entre o tempo geográfico, que é a geohistória, é a longa duração acontecendo no espaço geográfico, o tempo social, a formação das estruturas sociais e econômicas durante o tempo, e o tempo individual, que é justamente o tempo das grandes rupturas ou de uma guerra. Então,
isso é extremamente importante para essa segunda geração. Basicamente, uma das principais contribuições do autor no texto, ou a principal contribuição dele. Bom, posteriormente a isso, o Braudel ele vai chegar ao poder na Escola das Análises, sucedendo o Lucien Febvre, e vai criar, também vai chegar ao poder na École, a Sexta École, se eu não me engano, e tudo isso ele vai começar a ter vai tomar algumas atitudes no poder. Bom, a primeira dela, ele vai criar uma entidade para a interdisciplinaridade. Então ele começa a fazer com que o historiador comunique-se com as outras áreas de forma mais aberta. Também ele vai conceder bolsas de estudos para estudantes da história de outros países, para difundir essa nova ideia, essa ideia da Escola dos Análises pelo mundo. E no poder, basicamente, é isso. Esses são os dois pontos principais de Braudel no poder. Aí vem a terceira parte do texto do Braudel, que é da era Braudel, do Peter Burke, que é acerca do nascimento da história quantitativa. Primeira coisa, para você conseguir entender, para nós conseguirmos entender a história quantitativa, nós precisamos remontar a época em que ela começa a nascer e crescer. Bom, a primeira coisa é a seguinte: teve o crash da Bolsa de Valores em 1929. Então é um momento em que existiu um fomento muito grande em pesquisas econômicas. Então já vem daí essa indagação em estudar partindo de dados estatísticos. Então existe um fomento em entender esses problemas econômicos durante o tempo. Bom, então basicamente a história quantitativa é o emprego de dados estatísticos na reflexão histórica. O principal autor dessa vertente da escola da segunda geração é Ernest Lambros. Ele tem um texto sobre a história dos preços na França e basicamente vai dar o primeiro passo a iniciar essa vertente histórica. Bom, então, continuando, o próximo tópico a ser trabalhado é acerca da história serial e da história serial. Antes da história serial tem uma das grandes contribuições da história quantitativa, que é justamente entender o crescimento populacional ou decrescimento a partindo de dados quantitativos. Então você utiliza-se de documentos que agrupem dados sobre o crescimento ou decrescimento de uma população e consegue escrever uma história sobre isso. Você pode alicerçar essas ideias na história social. Então você consegue fazer uma história demográfica com história social. Basicamente é isso. Outro ponto a ser colocado já no final do texto do Peter Burke é em relação à história serial. A história serial, ela é tirar a singularidade do documento. Então o documento ele já não é mais único. Então é a possibilidade de se trabalhar com uma série de documentos. Então a partir do momento em que você lida com um serial, uma série de documentos, você consegue, por exemplo, explicar, vamos dizer, usando um exemplo básico, casamento no período da Segunda Guerra Mundial. Então, se você tem
documentos contratando missas e igreja para fazer casamentos, ou tem um aumento desse número, você consegue. Então, é basicamente isso. Você agrupa essa série de documentos homogêneos sobre casamentos durante a Segunda Guerra e consegue fazer interpretações acerca daquilo, se houve ou não houve, por que, que não houve. Então você consegue alicerçar a história serial, a documentação serial em outro em outras patamares, história da mentalidade, para entender o que o povo pensava para não se casar, para se casar, entendeu? Então é basicamente essa ideia dentro da história serial. Bom, correndo muito rápido, basicamente é isso que eu queria apontar, não quis me estender muito. Espero que tenha ficado tudo muito claro. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.